Emprego temporário. Ricardo Hag tem as dicas. Como vai? Tudo bem? Como vai? Obrigada por ter vindo, viu? Imagina, um prazer estar com vocês. Ricardo, ainda dá tempo de eu arrumar um emprego temporário? Tu sabe que a cada ano começa mais cedo. Pois é. Esse ano, em setembro, a gente já estava falando sobre o aumento de procura de trabalho temporário. E o que é uma ótima Mas notícia, ainda dá não? tempo. Sem dúvida, é uma ótima notícia. Eu vejo duas coisas boas. Vamos lá. As empresas se preocupando em se organizar cada vez mais cedo para atender essa demanda de Natal. E se tem demanda por contratação, quer dizer que as vendas estão boas, a economia está retomando, então bons tempos virão. Essa é a nossa expectativa. Aí a outra boa notícia, você disse que ainda dá tempo. Sim, ainda dá tempo. A gente tem uma sazonalidade grande de procura por trabalho temporário nessa época de Natal e Ano Novo, nas festas de final de ano. A gente pensa geralmente em varejo, mas vai além disso. Agência de publicidade, agências de turismo, hotelaria, restaurantes. Então tem toda uma cadeia que nessa época de ano fica super aquecida. E passadas as festas, vem as férias. Então, janeiro e fevereiro também é uma ótima oportunidade. Ô, Ricardo, então quando eu penso em emprego temporário, não é só Natal, Ano Novo, é todo esse período que vai até depois do Carnaval. É todo esse período. Não dá tempo. Tem o Carnaval, e aí depois vem a Páscoa, e aí vem o Dia das Mães, e assim vai indo. Bom, e o Ricardo tem dicas para você conseguir um trabalho temporário. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai respondendo as perguntas do pessoal de casa e à medida que for te ocorrendo algumas outras questões, você traz na nossa conversa. Combinadíssimo, pode ser? Claro que sim. Primeira pergunta é de quem? Vamos ver. Marta Pereira, como conseguir um emprego temporário? Ótima pergunta. Onde devo procurar? Tem muita oportunidade disponível, né? Então tem duas formas, uma forma analógica e uma forma digital. Forma digital, enviar teu currículo para empresas que estão recrutando. Então através de site, rede social, manda teu currículo lá no Trabalhe Conosco, geralmente funciona. E a forma analógica que funciona principalmente no varejo é ir até aquela loja que tu quer trabalhar com o teu currículo em mão e entregar para o futuro empregador. Isso ainda funciona? Ainda funciona no varejo, isso é muito comum. Tá, porque aí já tem o contato mais próximo, né? Sim, mais próximo. Tá. Mas a forma digital realmente é mais fácil, prática, usual e moderna. Então respondemos a pergunta da Marta. Como conseguir e onde devo procurar? Perfeito. Certo? Próxima pergunta, Érica. Como devo me portar na entrevista? Essa é uma pergunta muito boa, Érica, e tem várias respostas. Eu vou te dar a minha resposta de acordo com a minha experiência e a minha opinião pessoal. Tá. Seja sempre muito verdadeira. Fale o que tu quiser falar, de acordo com o que tu acredita. Se o teu empregador gostar de ti pela tua sinceridade, quer dizer que tu tem a ver com a empresa. O que não é muito legal é a hora que tu faz uma espécie de um ensaio e tu representa ser alguém que tu não é na entrevista. Porque isso no dia a dia é muito difícil de sustentar. Então, claro que toda dica de etiqueta, de bom comportamento, de cordialidade é bem vista, é válida, mas também ser autêntico conta muito ponto. Então, mas se o que eu tenho para dizer é pouco? Eu acho que é pouco. E quero dar uma impressionada. Tem que tomar cuidado. Porque às vezes nessa empolgação, tu acaba falando de uma competência que em teoria tu tem, mas na verdade não muito. E aí se tu é contratada por isso, porque a gente nunca sabe exatamente pelo que a gente foi contratado, né? Mas se tu é contratado por algo que tu disse que sabe e no dia a dia não sabe, fica complicado. Então eu posso até conseguir o emprego, mas vou perder logo ali adiante. Entendi. Possivelmente. Emprego temporário, dicas. Dicas porque dá tempo. A gente estava vendo aqui com o Ricardo que, olha, ainda tem muito tempo pela frente. Temos. Respondemos já duas perguntas, agora a pergunta do Guilherme. O que é importante colocar no currículo? Currículo é a primeira oportunidade que o teu entrevistador vai ter contato com a tua experiência, né? Então, dados pessoais como idade, nome completo, formação acadêmica e as tuas experiências profissionais. Precisa. Experiência profissional, uma dica, coloca da mais antiga, da atual para a mais antiga. Então, por exemplo, fosse ser eu, Regina, mulheres. Perfeito. Aí depois o que eu fiz. Exatamente. Tá. E na hora que tu descreve a tua experiência profissional, fala de projetos que tu realizou, de coisas que tu aprendeu, quer dizer, destaca em bullet points. Tem que ter conteúdo, mas ao mesmo tempo não precisa ser uma redação, né? Então vale a pena ser objetivo e focar nas conquistas e nos aprendizados que tu teve. Como? O teu recrutador, ele vai ter algum tempo para ler teu currículo. Então ele bate o olho no currículo e como a gente é muito treinado, a gente já bate o olho e tem uma opinião sobre aquilo que está escrito. Então, por exemplo, participei de um projeto ou de lançamento de um programa ou de uma ação específica. Então, botar dados e fatos de forma objetiva e detalhada ao mesmo tempo. Então, é um desafio.
Muito. Sem dúvida. Muito desafiador. É importante eu colocar alguma coisa, pensando como jornalista, que desperte a curiosidade em quem está lendo? Sim. Boa pergunta, Rê. Porque assim, se tu trabalhou num programa com uma característica específica Isso. e tu está enviando o teu currículo para um programa que tem essa mesma característica, Isso. vale a pena, vale muito a pena tu fazer essa conexão. Porque a hora que o entrevistador bater o olho, ele vai ver, puxa, é isso que eu estou procurando. Tá. Então, o currículo é feito de acordo com o emprego almejado. Esse é o ideal. Se tu tem um repertório de atividades e de conquistas grande, vale a pena tu direcionar o teu currículo para a oportunidade que tu está aplicando. Tá. Mas lembrando sempre a verdade. Cuidado com aqueles arredondamentos ou exageros, porque isso pode te comprometer no futuro, né? Perfeito. Não mentir. Nunca. Não mentir. Nunca. Regra de ouro. Regra de ouro. Próxima pergunta. Então, respondemos a do Guilherme. A próxima é da Priscila. Ai, pô, ótima. Se eu não tiver nenhuma experiência profissional, devo me candidatar às vagas? Isso é um dilema, né? Não tenho experiência porque dilema. nunca trabalhei porque eu não tenho experiência. O que vem antes, né? O que vem antes? Mas uma resposta para a Priscila é sim, aplica para as vagas. Se a gente olhar os trabalhos temporários, muitas vezes eles contratam pessoas, o trabalho em geral, mas principalmente os temporários, contratam pessoas pelo perfil pessoal, pela habilidade de comunicação, pelo comprometimento, pela disponibilidade pelo trabalho e não necessariamente por uma experiência pregressa, né? Mas, ô Ricardo, como é que eu vou... Nunca trabalhei. Quero trabalhar naquela loja. Como é que eu vou fazer meu currículo? Fala de experiências pessoais. Então, tu tem os dados cadastrais, sempre vai ter. Nome, endereço, escolaridade, Perfeito. idade. Idade, região que tu mora. Idioma. Idioma, se tiver, excelente, aumenta muito a chance de empregabilidade. Formação acadêmica. Quer dizer, que tipo de curso tu já fez? Eu não fiz uma graduação. Puxa, mas fez algum curso técnico, algum curso profissionalizante que vale a pena mencionar? E aí um dado legal, se tu nunca trabalhou, mas eu tenho experiência técnica, botei lá, dados cadastrais, experiência curricular, acadêmica, e eu não tenho nenhuma profissional, mas eu tenho hobbies. Por que não mencionar? Hobbies. Sou atleta de natação. Teu entrevistador vai dizer, poxa, esse cara é uma pessoa disciplinada, saudável, tem hábitos saudáveis. Então, se tu tem algum hobby específico, e se teu empregador, imagina eu sou um atleta de natação usando o meu exemplo, e eu vou mandar meu currículo para uma loja de esportes. Pronto. Trabalho voluntário. Também vale muito. Excelente lembrança, vale muito. Trabalho voluntário, tem trabalho voluntário, empresa júnior nas universidades ou nos cursos de formação em geral. Tudo que for relevante, tudo que tu entendeu que contribuiu para o teu desenvolvimento pessoal, vale a pena estar lá. A gente precisa entender que tudo que a gente faz contribui para o nosso desempenho, né? Gosto de cozinhar, gosto de, né? Tá. Vamos continuar. Não tem mais aquela história do, puxa, no trabalho eu sou assim, em casa eu sou assado e no esporte eu sou... Não, somos um só e absolutamente tudo que a gente faz, essas experiências vão dizer quem a gente vai ser e como a gente vai se comportar. Então, quero trabalhar numa loja e gosto de jogar vôlei. Coloca ali. Hobby, jogar vôlei, tá. Empregos temporários, já respondemos várias questões importantes, né? Super importantes. Questões importantes. Super importantes. Tem mais uma pergunta, vamos ver. Vamos lá. Áurea, tenho mais de 50 anos. Seria uma boa oportunidade para tentar retornar ao mercado de trabalho? Ótima pergunta, hein? Excelente pergunta e a minha resposta para a Áurea é sim, claro que sim. Por quê, Ricardo? Tu sabe que no passado recente tinha algumas empresas que tinham aposentadoria compulsória com 60 anos. Hoje a expectativa média do brasileiro de vida é 76. Uma pessoa com 60 anos, quanto mais com 50 anos, está na flor da idade, tem absolutamente toda a energia e competência para trabalhar e mais do que isso tem experiência. Concordo com você. Não é? Concordo. Então, a hora que tu tem um trabalho temporário, tu tem pouco tempo de adaptação. Então, se tu contrata alguém que já tem experiência e sabe fazer o trabalho, melhor ainda. Tu não precisa treinar, a pessoa entra dando resultado. Ô, Ricardo, e tem a experiência de vida, né? Que dá um jogo de cintura, uma tolerância, né? Sem dúvida. Um outro olhar. Inteligência emocional, empatia e por aí vai. Uma dica que eu dou para a Áurea e para quem já tem muita experiência também, então tem um lado que a experiência conta muito a favor. O outro lado é que às vezes tu acaba ficando dono da verdade. Eu já sei, eu já fiz. Então é legal a tua experiência, mas tenha flexibilidade para adaptar o teu estilo ou as coisas que tu já aprendeu, se for preciso, se teu empregador tiver um plano um pouquinho diferente. Até porque com a tecnologia, o relacionamento entre várias gerações é constante e um tem a aprender com o outro. Sem dúvida. Hoje em dia, se a gente fica um mês desconectado do mundo, a gente perde muita coisa. Perde muita coisa. Bom, então assim,
dá tempo e vale a pena ir atrás do emprego temporário. Sem dúvida. Hoje, dia 12 de dezembro. Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Eu vou dar o Instagram do Ricardo Hag, que é palestrante, caso você tenha algumas outras dúvidas e queira entrar em contato com ele. É @Hag34. Hag. H-A-A-G. H-A-A-G. Hag34. É Hag que fala, né? Exatamente, está perfeita a pronúncia. Ele é Ricardo Hag, palestrante. O Instagram é @Hag34. Meu querido, muito obrigada. Muito obrigado. Que as pessoas consigam bons empregos, né? Muito prazer estar aqui, com prazer certeza. todo nosso. E a economia está andando. Sim, tem muita oportunidade. Tem muita o Brasil é oportunidade. muito grande, vale a pena Exato. acreditar e trabalhar duro sempre. Bom 2020. Pra nós. Que você volte muitas vezes. Amém. Muito Obrigado. obrigada, viu?